abençoe. Com muita alegria estamos aqui de volta. Vamos fazer a nossa... Tem alguém que vindo pela primeira vez? Não, né? Pelo visto, não. Então vamos fazer a nossa prece. O João Pedro, em nome de todos nós, para a gente começar a reunião. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, Mestre, implorando pela Tua presença aqui conosco. E sempre, Jesus, implorando para que os nossos espíritos sejam capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Faze-nos, Senhor, compreender que a Tua misericórdia nos concede aqui no Saber Amar um educandário da alma, um lugar abençoado em que nós podemos, com muita observância, com muito amor, com muita calma, empreender o burilamento dos nossos espíritos para a mortalidade vitoriosa em que nós, Senhor, estaremos ao Teu lado para sempre. Nós precisamos, Jesus, do Teu auxílio, porque sem Ti, Mestre, certamente nós não conseguimos. Ensina-nos, Jesus, e nós te pedimos hoje isso com muita humildade, Mestre, a compreender todos os Teus mensageiros que batem à nossa porta para nos ensinar mais sobre o amor, sobre os Teus exemplos, sobre os Teus postulados. E nesse sentido, Jesus, abra as nossas consciências nessa noite, como em todas as outras, para receber os testemunhos de luz que o Geraldinho tem dividido conosco. Ajuda-nos, Jesus, mais uma vez nos pedimos, a ver a Tua imagem em todo sofredor que se aproxima de nós. E permita, Mestre, que os nossos corações sintam a realidade de que a Tua misericórdia sempre nos presenteia com aqueles que sofrem no mundo, com a possibilidade de quitar os nossos débitos do passado e construir um futuro glorioso ao Teu lado. Mais um dia, Jesus, nós nos encontramos aqui, pedindo a Tua cura, a Tua graça, as Tuas bênçãos em nosso favor. E sempre, Mestre, acreditando do fundo dos nossos corações que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, de joelhos, lembrando a Tua linda e santa imagem. Mais uma vez, nós te dizemos, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Jesus, agora, aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, a gente vai dar continuidade, então, à palestra que começamos semana passada, que é Carlos Bacelli e Márcia Bacelli com Chico Xavier em Uberaba, né, os testemunhos e as vivências deles. Semana passada, o nosso título é Chico Xavier, o médium dos pés descalços. A gente leu alguns trechos de cartas do Chico Xavier para o casal, e hoje ainda tem mais uma, mais ao final. Eu fiquei de trazer para vocês essa foto que ficou fora de foco um pouco aqui do pé descalço do Chico, né? Não consegui muito não, mas aqui vocês podem ver. Tá melhor, né? Melhor. Essa aqui tá melhor. Gordinho, né? Ele tinha esse hábito na hora da psicografia, né? Ele tirava os sapatos e ficava. E é interessante que eu contei, né, que semana passada a gente nunca teve uma foto, que é uma coisa que ninguém vai tirar, né? E aconteceu da Elisa Nalfo, do Rio de Janeiro, justamente na terça-feira passada, nos mandar um artigo de jornal antigo que ela pegou no Rio de Janeiro e que tinha essa foto, eu achei extraordinária. Sempre a humildade, né? Então nós paramos aqui nesse livro, nós falamos
dos 11 livros de parceria mediúnica do Carlos Bacelli com o Chico Xavier, o Carlos Bacelli recebendo o irmão José, por orientação do próprio Chico, né, como vocês viram em carta, e propondo, Emmanuel propondo, através do Chico Xavier, que eles publicassem livros em parceria mediúnica, sempre comentando temas evangélicos. O Chico, então, psicografava mensagens de Emmanuel no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, e o Carlos Bacelli, na mesma reunião, psicografava mensagens do irmão José, e que foram transformadas em livros, que eu já passei. Esse aqui, que foi publicado no início da década de 80, para mim é um dos meus preferidos, que é Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, porque, como vocês sabem, o Chico tinha uma tarefa de caridade externa, todo sábado, às 14h15. Começou no abacateiro, literalmente, a sombra de um abacateiro, né? Essa árvore que vocês estão vendo aqui é um abacateiro. E aqui, em bancos simples de madeira, né? Todos ali se reuniam, o Chico orava e eles comentavam o Evangelho, e depois desses 15 a 20 minutos era feita a distribuição de alimentos, de cobertores, de brinquedos para as crianças, enfim, do que o Chico ganhava, tudo que o Chico ganhava, ele distribuía nesse sábado, à sombra do abacateiro. E era feito sempre um culto do Evangelho. O Chico só escolhia um trecho, um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo e uma pergunta do Livro dos Espíritos, igual ele fazia nas reuniões públicas do Grupo Espírita da Prece. E pedia às pessoas que estavam participando, nós participamos muitas vezes, e, claro, o casal Carlos e Márcia Bacelli, por residirem em Uberaba, estavam todos sábado nessa reunião. E nós vamos ver aqui, logo que eu passar as capas dos livros, desse mesmo livro em outras edições, o próprio Bacelli comentando. Nós temos um trecho de 2 minutos dele comentando que o Chico era assim, ele pedia para a gente não passar de 3 minutos no comentário evangélico. Justamente porque o povo estava lá fora com fome, né? Então, cada um comentava 2, 3 minutos, o culto não passava de 20, no máximo 25 minutos, e no final, aí é que vem a delícia, né? Que no final o Emmanuel se manifestava por Chico Xavier, dando o comentário dele. O próprio Chico é quem fazia questão de dizer: o Espírito de Emmanuel está aqui conosco, comentando o seguinte. E aí ele discorria sobre aquela passagem que todos já tinham comentado, mas era aquela história, né? Emmanuel arrasava. E esse livro, Carlos Bacelli teve muita felicidade de, nesses momentos, pegar um caderno e anotar, porque ninguém gravava, né? Ninguém gravava. Inclusive, o Chico não gostava de gravador, né? Mas aí o Bacelli rapidamente escrevia o que o Chico estava transmitindo para nós do Emmanuel. E depois fez esse livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que eu recomendo a todos. É um dos livros mais lindos dessa tarefa simples. Então, esse aqui não é da nossa editora, então ele já foi editado por várias editoras e inicialmente ele começou com o ID de Araras, depois teve essa outra edição do Ideal de São Paulo, que é outra capa, né? E aí a edição que foi lançada agora, essa é a novíssima edição, que se não me engano, da LEP. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Então, esta é a edição mais nova, que eu recomendo vocês conhecerem, porque é lindo.
Cada capítulo é uma semana das instruções de Emmanuel sobre o Evangelho que era aberto ali, né? Vamos ver, então, o Bacelli comentando aqui como é. Opa, passei. Deixa eu virar aqui para ficar mais, porque está um pouco baixo, mas eu acredito que vocês vão ouvir bem. Só para explicar, né? Está vendo aqui Chico Xavier sentado? Era um barracão simples, sem reboco, né? O teto também não tinha laje, não tinha forro, era cobertura simples de telha, era como que um U, né? As pessoas sentadas assim bem juntinho uma da outra. Aqui está o Bacelli, e do lado de cá era aberto para o público. E logo que terminava o culto do Evangelho, lá no Abacateiro, depois, em 1979, mudou para a Vila do Pássaro Preto, porque, como eu disse a vocês, o Chico era um cidadão ativo. Ele começou esse trabalho no Abacateiro, que era o lugar mais longe da periferia de Uberaba, não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, eram só os casebres. Mas ele ligava para o secretário de obras da cidade e falava: o povo está sem água, o povo está sem telefone, sem luz. Cidadão. É cidadão ativo, é isso, pouca gente sabe disso, né? Mas ele cobrava das autoridades públicas. Precisa fazer o asfalto nas ruas, né? E claro que a palavra dele era uma ordem, né? Porque vocês imaginam a quantidade de gente que ele atraía para Uberaba. O Chico era, para a cidade, uma fonte de renda. Com certeza. Então, eles iam, assaltavam tudo. Depois que estava tudo pronto, assaltavam, né? Com água, com luz, com meio-fio, passeio, telefone, tudo aí. Ele saiu do Pássaro Preto, do Abacateiro, e foi com a vila mais longe, que é a Vila do Pássaro Preto, que é essa aqui. Né? Aí já era o Pássaro Preto. Aqui já era o Pássaro Preto. Né? Mas é o estilo de Chico Xavier. Mas a maneira, né, o modus operandi, era o mesmo. Foi sempre o mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Se realmente nós encaramos a vida terrena conforme nos ensina a doutrina espírita, porque o Espiritismo nos ensina a enxergar a vida na Terra como sendo uma escola, onde nós estamos nos habilitando aos planos superiores, à perfeita felicidade, à paz inalterável. Se nós encaramos a vida assim, se nós temos fé no futuro, se temos confiança em Deus, se compreendemos a presença da dor, se procuramos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, se procuramos servir os semelhantes, dando sempre de nós, sem reclamar de nada, então nós vamos suavizar esses males, vamos suavizar o peso das provas, porque então estaremos compreendendo que as dificuldades são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Mas se ao contrário, nos rebelarmos, nos revoltarmos, se ao contrário, não aceitarmos aquilo que a vida nos oferece, nós iremos sofrer mais, porque nós não teremos forças para superar, não teremos forças para carregar a cruz mais adiante. Então que Jesus nos auxilie e nos dê forças para carregar esse fardo das aflições, das provas, na certeza que somente assim nós estaremos nos habilitando à felicidade maior.
direto, né? Era muito gostoso isso. E no fim, o Chico quietinho, o máximo que ele fazia era falar assim, muito bem. E depois ele dava a palavra final. Ele sempre encerrava, como eu disse, começando. O Espírito de Emmanuel está aqui conosco e está comentando sobre esse trecho o seguinte. E aí a gente não sabia se já era ele, se ainda era ele, se era o Emmanuel, né? Porque a mediunidade do Chico era tão fluida que a gente não chegava a distinguir essa transição entre ele, Chico Xavier, e o Espírito de Emmanuel. E aqui eu trouxe uma delícia, né, que é o nosso Ivanir, também no culto. O Ivanir novinho. 1986 é o culto que o Ivanir participou e foi filmado lá. Participou desse documentário da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Com Jesus, através do seu Evangelho, a santa oportunidade de trabalharmos em favor dos nossos irmãos necessitados. Nós vamos encontrar os apóstolos dirigindo a Jesus, pedindo ao Mestre que aumentasse a fé deles, que os amparasse, sustentasse aquele sentimento cristão. Então Jesus distribuiu os apóstolos, seus discípulos, de 2 a 2, e os recomendou que eles fossem para o trabalho, que partissem para curar, para levar o Evangelho a todas as criaturas. Então nós temos pedido, através da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que através da assistência social, da prática da caridade cristã, da prática da convivência com o sofrimento dos nossos semelhantes, nós vamos ganhando forças para compreender as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias aflições, porque muitas vezes nós estamos aflitos, nós estamos com problemas diversos, de reencarnações passadas, problemas também oriundos dessa própria vida. Nós vamos buscar recursos em nossos semelhantes que nos dão forças. Outra feita, estivemos visitando uma colônia de irmãos rancenianos. Então a senhora nos conta um caso. Quando ela é levantada da cama, ela sempre caía, porque ela tem dificuldade em andar. Então quando ela caía, ela levava os tombos, xingava, blasfemava. Então ela queixou ao padre. Então o padre recomendou: minha filha, quando você vir a cair, você vai dizer o seguinte: graças a Deus que vocês sentiram dor. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Então nossa irmã passou a praticar essas palavras, exercitar esse tipo de procedimento. Então ela disse que depois de um certo período de tempo, ela sentiu suas dores minoradas, porque ela passou a louvar, passou a entender o sofrimento. Então assim somos nós também. Se nós temos aflições diversas, se nós vamos de encontro a nossos semelhantes, Ele nos dá essas forças maravilhosas. Irmãos que conseguem suportar as aflições, essas mães que seus filhos partiram mais cedo, dificuldades diversas de saúde, problemas mil que nosso mundo atravessa no dia de hoje, nós somente através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter condições de suportar e compreender o porquê do sofrimento. Então Jesus, realmente, para nós termos mais fé, entender a causa dessa dor tão grande, nós temos de conhecer, e o conhecimento disso tudo está no Evangelho de nosso Mestre. Que assim seja. Hoje em dia, o Chico continua, está aí dando... Aqui tem uma foto do Bacelli, dele, a Bárbara, que faleceu, A Bárbara. lá da casa de Chico Xavier, a Naninha e nós, alguns aninhos atrás. Não vou dizer quantos. Aqui Bacelli com o Ivanir, né? Sempre muito alegres. Lembrando que semana passada nós revelamos, né, pela carta de Chico Xavier, a chegada do espírito do irmão José, que passou a escrever pelo Bacelli e depois passou a se manifestar aqui em Belo Horizonte, na Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, pelo Ivanir. E o Chico, unindo os dois, determinada feita, em Uberaba falou com os dois. O mesmo espírito que está escrevendo aqui em Uberaba, pelas mãos do Bacelli, no Grupo Espírita da Prece, é o que se manifesta pelo trabalho
de cura em Belo Horizonte pelo Ivanir. Cuidem desse irmão José, porque ele não é qualquer José, não. Né? E a mediunidade, gente, tem essas características que são muito bacanas, que é o quê? A característica pessoal de cada médium. O espírito é o mesmo, mas ele vai se utilizar da capacidade de cada médium de forma distinta. O Bacelli tem facilidade para escrever, não é? E o Ivanir tem a facilidade de contato com o povo sofredor no sentido de doenças físicas, doenças psicológicas, emocionais, né, e espirituais. Então, os trabalhos são diferentes, embora o espírito seja o mesmo, que atua até hoje através dos dois. Aliás, nós temos, antes de passar, ontem a filha de Ivanir veio participar conosco, né, na Juventude Espírita, que o João Pedro coordena aqui no centro. E, segundo Ivanir, ela gostou muito e vai continuar. E ela nos trouxe um presente dele, a casa, que é justamente essa Santa Ceia que nós colocamos aqui, um presente do Ivanir para todos nós do Grupo Espírita Saber Amar. Aí nós ficamos falando, onde que a gente vai pôr? Quando eu vi aquele lugar ali... A arquiteta aprovou, não é? A arquiteta aprovou? Então tá bom. Foi lindo. Então foi o presente que o Ivanir nos mandou ontem. Ok? Bom, então vamos dar sequência. Opa! Vamos ver se pega. Aqui Bacelli e Márcia, a esposa dele, com o Chico, na casa do Chico Xavier, em Uberaba. Né? Como eu disse a você semana passada, toda quarta-feira o casal se reunia com o Chico Xavier para estudar, gente. Estudar doutrina espírita. Estudar mediunidade. E o Chico contava ao casal casos e ocorrências da sua própria mediunidade. E, naturalmente, o Bacelli, muito lúcido, junto com a Márcia, anotavam tudo. Né? Anotavam, pegavam fotos, pegavam documentos que o próprio Chico fornecia, e aí eles passaram a escrever as biografias que escreveram. Né? Juntos, Carlos e Márcia Bacelli são os maiores biógrafos de Chico Xavier. Dezenas de livros, né? Boa Nova ali. Boa Nova. É o mesmo Boa Nova. É o mesmo, a mesma edição. A mesma edição. Exato. Maravilha. Que era um dos 5 livros, o Chico me falou, né? Um dos 5 livros que ele mais gostava. Essa aqui é a edição antiga, né? Esse aqui, Humberto de Campos, pelo espírito de Humberto de Campos. E, na realidade, o Chico vai dizer que esses casos já existiam, esses anais, né, da vida do Cristo, da vida dos discípulos, dos parentes dos discípulos, já existiam como livro no mundo espiritual superior. E Humberto de Campos acessou esses arquivos e os transcreveu para a Terra. Esse livro, Boa Nova, o livro Lázaro Redivivo e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por isso é que esses 3 livros, embora venham com a autoria espiritual do espírito de Humberto de Campos, têm uma diversidade literária em relação aos outros livros que o espírito de Humberto de Campos escreveu através do Chico, onde a sua identidade literária está mais patente. Né? E o Chico explica por quê. Porque esses livros, na realidade, já existiam no mundo espiritual superior e eles apenas foram transcritos para a Terra. Né? Inicialmente, a gente vai aqui, Bacelli com o Chico, a Márcia com aqui uma tarefa da Vila do Pássaro Preto, né?
distribuindo alimentos. Então, a Márcia vai escrever alguns livros. Eu trouxe alguns para vocês conhecerem. O primeiro foi esse, Chico Xavier para Sempre, né? Que ela tira desses casos que o Chico contava nas reuniões que eles tinham particulares das quartas-feiras pela tarde. Aqui vai ser o livro com cartas que ela recebeu de Chico Xavier, né? O livro que nós publicamos do Bacelli, Chico Xavier, um médium dos pés descalços, tem algumas cartas para o casal, cartas que até então eram inéditas, e Márcia publica esse também com cartas inéditas. E tem esse também, Chico Xavier, o médium do século, que ela publicou. Ela publicou alguns livros infantis também, que inspirada nos casos que Chico Xavier contava para ela, né? A Márcia era pedagoga? A Márcia era professora. Como eu disse a vocês, lá no Grupo Espírita da Prece, quando Chico escolhia a passagem do Evangelho e a pergunta do Livro dos Espíritos, antes dele entrar em transe para a psicografia consoladora, né? A Márcia era a primeira pessoa a quem ele dava a palavra e logo ele começava a psicografar e ela falava do Evangelho. E eu sou testemunha e dou esse testemunho público aqui, né? Vai ficar na internet, que eu nunca vi, até hoje, ninguém falar do Evangelho com tanta beleza e tanta profundidade como Márcia Bacelli falava. Era uma coisa assim que nos levava às lágrimas. E ela falava aí 40, 45 minutos, às vezes até um pouco mais, mas todo aquele povão que estava ali, atrás de consolo, atrás de esclarecimento, atrás de conforto espiritual, a maioria das pessoas chegava a chorar ouvindo Márcia Bacelli falar, né? Infelizmente não, né? Porque naquela época a gente não tinha esses, infelizmente, não existia celular, não existia. Até eu estava falando com o João Pedro mais tarde. Até a questão da fotografia era difícil, porque você tinha que ter uma máquina fotográfica e elas eram muito caras, né? E a maioria das pessoas nem se preocupava em tirar fotos, né? Não, o gravador era complicado. E nós temos que lembrar que o Chico não gostava de gravador, né? Além disso, bem isso. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui, né? Que eu contei que meu pai tinha ido aos Estados Unidos e voltou com um presente para mim, um gravador pequenininho, fininho assim. Eu contei aqui, não? Aí ele me deu esse presente. Aí eu fiquei assim, opa, agora eu vou poder gravar a nossa conversa com o Chico, né? Eu pensando na minha inocência. Ele era bem fininho mesmo, de forma que cabia dentro do bolso, dentro, entendeu? Ou do paletó, ou de um agasalho, e ninguém via você gravando. Aí eu pus dentro do meu agasalho, estava frio lá em Uberaba, e pensei, bom, hoje eu vou gravar a conversa toda, né? Opa! Uma criança, assim, que está vendo um doce, né? Pela primeira vez, e o Chico era muito falante, muito alegre, né? Sentamos lá para bater papo e lanchar com o Chico, e o Chico mudo. Nossa, gente. Mudo! Parecia uma estátua ali. Não é? Aí eu fui ficando incomodado, porque o gravador estava lá rodando, né? Fui ficando incomodado, e falei, gente, Geraldinho, seu idiota, né? Que você foi fazer? Aí eu virei para ele e falei, ô Chico. Aí eu tirei o gravador, mostrei para ele, disse, você me perdoa, mas foi na boa intenção de gravar a nossa conversa, mas eu estava aqui com o gravador ligado. Ah, meu filho, é bom mesmo que você desligue. Porque assim a gente tem mais liberdade, né, de falar, de conversar. Nunca mais eu fiz essa bobagem. Mas vamos ver essa carta aqui de 87. 3
de setembro de 1987, que o Chico escreve para o casal. Para o Bacelli, não, aqui é para o Bacelli. Caro amigo Bacelli, Deus nos abençoe. Tem comigo as tuas notícias datadas de 31 de agosto, findo. Muito grato a você e a Márcia pelas atenções para com a minha saúde. Graças a Jesus, estou muito melhor e a caminho da recuperação. Como você sabe, ele sempre teve muito problema de saúde, né? E mesmo assim, não deixava as tarefas. Isso é muito importante. A sua viagem a Votuporanga, eu trouxe esse trecho para falar também do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, que foi inspirado a ser fundado por Chico Xavier, pelo Divaldinho Matos, por Luiz Antônio e mais uma companheira na cidade de Votuporanga, no estado de São Paulo. E o Chico aqui está se referindo a uma viagem que o Bacelli fez lá, uma viagem de palestras, né? A sua viagem a Votuporanga deve ter produzido os melhores frutos. É isso mesmo. A palavra das revelações evangélicas, aí um ensinamento para todos nós, né? A palavra das revelações evangélicas é semente de luz espalhada nos corações. Benditos sejam vocês, os companheiros que dispõem da possibilidade de conduzi-la à frente, erguendo almas e levantando corações. Nossa, bonito. E isso, de fato, está no Evangelho, não é, João? Quando Jesus manda os discípulos, uma das tarefas é justamente pregar o Evangelho a todas as criaturas, hein? Até os bichinhos aqui. Com certeza. Não é? Até o Nero ouve o Evangelho. Então, essa é uma das tarefas. A outra tarefa, a desobsessão. Né? Quando ele fala dos espíritos, entre aspas, endemoniados. Muito bem. Aí ele fala sobre os apontamentos do Bacelli, sobre saúde, tudo, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Aqui é no Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga, onde nós realizamos um dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. A abertura do encontro foi lá, à sombra de duas mangueiras, né? Vocês estão vendo aqui as mangueiras, e o Bacelli está sendo entrevistado. Aqui os fundadores do grupo, o Luiz Antônio e o Divaldinho Matos. É um grupo que foi fundado no início da década de 40. Inicialmente era só o culto do Evangelho à sombra dessa mangueira, e hoje são dois quarteirões de tarefas, várias tarefas, vários grupos de assistência, muita caridade e atendimento fraterno, creche, orfanato, trabalho também que as mulheres tecem para vender e sustentar as tarefas, um grupo muito sério lá no interior de São Paulo. Bacelli, naturalmente, ao meu lado. Aqui, eu, Bacelli e Divaldinho, no primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que foi realizado em Lisboa, no ano 2015. Nós três fomos palestrantes desse encontro. E o Bacelli fazendo a palestra dele lá. Foi feito no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E aqui prossegue a carta do Chico, né? Que é muito importante essa carta, porque o Chico aqui vai revelar um certo desconforto com as pessoas que falavam para ele que ele estava doente, que precisava parar de trabalhar. Só para pintar o cenário aqui dessa carta, o Chico estava vencendo uma pneumonia. Vejam bem. E muitas pessoas, claro, gente, a gente até entende, muitas pessoas falaram com ele, não, está na hora de você parar. Não é? Você está com pneumonia, pneumonia é uma doença grave. Mas ele fica bravo, gente. Vocês vão ver
que pela carta o Chico não gostou nada desses amigos, tá? Olha só o que ele diz. Considero estranho é que amigos vêm aqui me aconselhar a encerrar as minhas atividades mediúnicas em vista de uma pneumonia. Qual? Pneumonia simples. Gente, qualquer de nós tem dor no pé. Ah, não vou na reunião hoje. Estou com dor no pé. Não é? Olha o Chico brigando com as pessoas, com os amigos, porque eles falavam com ele que não podia continuar trabalhando, porque ele estava com pneumonia simples. Em vista de uma pneumonia simples. Quando eu não teria coragem de aconselhá-los nesse sentido, se estivessem no estado mais grave do que o meu. Vejam bem, isso é lição, gente. Uma lição. Vocês acham que o Chico escreveu isso à toa? Não. O Chico escreveu isso para todos nós, para a posteridade, para a gente deixar o nhenhenhen de lado e meter a cara no trabalho, né? Porque isso é que vale, gente. O tempo passa depressa demais. Exatamente. Passa depressa demais. E quando a gente acordar, a gente já está do outro lado. A gente vai querer isso? Não pode, né? E aí já será tarde demais. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem que fazer o possível para dar conta desse compromisso. Muitos espíritos falavam com ele que tinha perdido tempo. Ele falava isso dos espíritas desencarnados. Está no livro que eu vou passar aqui. Isso foi, ele disse o seguinte, o Bacelli anotou essa conversa dele, porque lá, assim como o Bacelli fez as anotações do culto do Evangelho, lá no Abacateiro e na Vila do Pássaro Preto, também no Grupo Espírita da Prece, quando a reunião acabava e que o Chico ia abraçar o povo, né, que fazia aquela fila para abraçar o Chico, era bom porque o Chico, enquanto abraçava um e outro, virava-se para nós ali na mesa e contava casos, comentava, e o Bacelli anotava também. Um dos livros que foram publicados com essas anotações foi justamente o livro que foi lançado no aniversário do Chico no ano 2000. O Chico ainda estava encarnado, que é o Evangelho de Chico Xavier. E lá tem esse trecho, o Chico falando que ele, saindo do corpo e visitando os espíritas desencarnados, anotava que a maior reclamação que ele ouvia era que eles haviam perdido tempo. E que não existe sensação pior do que a consciência do espírito reconhecer que havia perdido tempo, porque o tempo não volta. Você pode ter outra chance, mas o tempo perdido não volta. De fato, você lembrou muito bem, né? Então, onde é que eu parei aqui? Parar por quê? Parar por quê? Na última linha. Parar por quê? Olha só, está bravo, não está? Parar por quê? Será que uma gripe forte, como ocorre a centenas de pessoas em Uberaba, com alterações diminutas, naturais, deveria... Aqui infelizmente foi borrado, né? Deveria opor-me à inércia e à inutilidade? Será que uma gripe forte... Não era gripe forte, ele estava com pneumonia. Será que uma gripe forte vai me jogar na inércia e na inutilidade? Olha, gente, que o espírito trabalhador, como é que é, né? O espírito que abraçou o Cristo, abraçou a tarefa do Cristo. Para ele não tem tempo ruim. Chico Xavier era assim, não tinha tempo ruim. Ele podia estar na cama, doente, mas ele, na hora da tarefa, ele levantava e ia para o centro. Isso aqui é um exemplo.
Eu sou testemunha disso. Não me revolto. Mas onde essa gente coloca o ideal de servir e o amor de Cristo? Nossa. Olha que pergunta. Isso é um tapa na cara da gente, né? Eu não me revolto, mas ele estava bravo. Ele falava, né? Mas onde essa gente põe o ideal e o amor de Cristo? Veja bem. Né? Estar ligeiramente enfermo. Ligeiramente enfermo. Gente, olha o otimismo. A gente tem que ter otimismo, gente. Não é? Tudo passa nessa vida. Estar ligeiramente enfermo será motivo para a preguiça e para a fuga das obrigações que nos cabe honrar cada vez mais? O homem estava bravo. Não está? Ainda mesmo que eu estivesse incapaz de agir na psicografia, não poderiam esses companheiros lembrar que existem outros setores em que a pessoa pode ajudar a ser útil e ser útil. Né? E de fato, gente, a simples presença do Chico, Nossa, com certeza, já ajudava muita gente, né? Certa vez, eu vou passar aqui a foto do Adelino com o Bacelli e a Márcia. Adelino da Silveira, um grande amigo de Chico Xavier, desde 1969. Mora e reside em Mirassol, onde, a pedido, sob a orientação do Chico Xavier, ele fundou o Centro Espírita, Grupo Espírita da Paz. E o Adelino, o Chico já estava muito doente, já não tinha mais, de fato, condições de psicografar no final da sua vida, né? Mas ele participava das reuniões de caridade, mas realmente a psicografia não era mais possível. Então, em determinado momento, o povo que ia a Uberaba ver o Chico psicografando acabou indo para a casa dele e ficava a multidão na rua. Esse caso, o Adelino contou no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra lá em Uberaba, em 2008. E foi, diz o Adelino, que foi um momento muito emocionante, porque não dava para colocar aquela gente toda, aquela multidão dentro da casa do Chico, que nem caberia. O Chico lá deitado, doente na cama. Então, o que ele fez? Chamou o Adelino e falou assim: meu filho, me ajuda e me leva até lá fora. Aí eles ajudaram a levantar o Chico, né? O Chico se apoiou nele e eles foram caminhando lentamente, passaram todos os cômodos, o alpendre, chegaram no portão da rua. E imagine a alegria do povo quando viu o Chico Xavier. Né? Ele não estava mais psicografando, mas a simples presença, né? Muitas pessoas chorando só de vê-lo. O próprio Adelino se emocionou muito e o Chico começou a chorar. Para ele, né? Cantaram para ele, já quase no final. E aí o Chico vira-se para o Adelino e fala assim: eu não sei o que esse povo vem buscar em mim, porque eu já não tenho mais nada. Eu estou um carro. Eu mal posso me levantar. Estou quase surdo. Não consigo mais psicografar. O que é que este povo vem fazer aqui? Porque eu não sou mais nada. Aí o Adelino, chorando, teve uma inspiração espiritual e falou assim com o Chico: eu sei, Chico, o que eles vão fazer aqui. E eles estão com saudade de Jesus. Nossa. E de fato é essa sensação. Né? Um servidor do Cristo que, durante 92 anos de sua vida, os primeiros 17 anos dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana, e os últimos 75 anos dentro do Espiritismo cristão, serviu ao Cristo e ao povo, trazendo mensagem de consolação, esperança, de esclarecimento
e força que Jesus nos preconiza. Né? Tá, vamos lá. Sim. Estou achando que o microfone do Geraldinho tá. Vê se o seu tá. Não, tá ok, né? O pessoal falou que o som ficou um pouquinho ruim, mas... O som agora tá... vou trocar. Então, peraí um minutinho. Só um minutinho. Efeito físico, né? Que a gente estudou. Pronto, agora tá... Não, tá piscando de novo. Eita. Bom. Mas é emocionante. Podemos contar. Vivenciais. Realmente é uma experiência que a gente não. Por mais que a gente fale. Bom, tá piscando, mas tá constando aqui. Tá, beleza. Aqui, João. Obrigado. Então vamos lá. Aí eu achei curioso do Chico, essa questão, além de estar sempre trabalhando mesmo dando doente ou não, a questão que ele ficava em longas horas, ele mal vivia, né? E como ele conseguia se recuperar de um aspecto muito mais espiritual físico, do sono, né? Aí a prevalência do espírito sobre a matéria. E ele chegou a hora. Ele foi o homem que mais trabalhou na vida. Se não brincar. Ele era, continua sendo, né? Mas naquela época, na Terra, ele era o Senhor do Tempo, porque as 24 horas do dia, para ele arrumou. De madrugada, ele só deitava às 5 da manhã. Só que ele levantava às 6, a gente não aguentava. Mas ele levantava às 6. E com ele tinha a obrigação de levantar, porque era ele que dava leite aos gatos. Ele não aceitava que ninguém tinha que ter dele o oferecimento do leite, né, aos gatos. Ainda falei que ele falava assim, mas Chico, deixa eu dar uma coisa. O dono é nóis. Não, não aceito, tem que ser de mim. Fazer com os gatos. Eu não condeno os gatos. Mas tem fato. Vou trocar, não, estava carregado. Não deu? Não. Não, voltou. Mas é uma coisa extraordinária isso. Sim. Sono, né? Você ficava com sono, com fome, com sede. Né? E ele não, ele está lá. Super ativo. Pronto. E agora? Tá ok? Hein, Humberto? Parece que sim, tá? Tá ok? Tá bom. Aí tem um caso muito engraçado que ele me contou o seguinte. Por quê? Nem essa hora ele dormia, porque ele falou assim, Geraldinho, eu falei assim, Chico, mas como é que você aguenta dormir só uma hora? Não, meu nego, sabe uma coisa? Toda noite eu me dou a obrigação de me lembrar dos amigos já falecidos de Pedro Leopoldo.
Então, eu escolho uma rua de Pedro Leopoldo. Hoje, essa noite, eu vou orar pelo pessoal que morava na rua de São Sebastião. Aí ele começava, lembrava da casa da primeira esquina, a família, quem morreu, né, quem já desencarnou, orava para todos, ia passar para a segunda casa, a terceira e tudo. Quando ele estava mais ou menos no meio do quarteirão, já estava o sol levantando. Aí ele lembrava dos gatos, do cachorro. Então, de fato, ele não dormia, né? Tem anos. É anos. Não, e uma vez ele falou comigo assim, nós temos que fazer um esforço muito grande para conquistar horas ao sono. Então, a única pessoa que eu conheço fazendo isso é o Dr. João Pedro, sabe? Eu nunca vi. Eu não aguento. Mas o que o Chico falou comigo, falou. Nós temos que conquistar horas ao sono. Vejam bem. Ok? Aqui, já que falamos em Pedro Leopoldo, aqui, em Pedro Leopoldo, de 1928 a 1931, todos os dias, veja outra lição aqui, gente. Vocês conhecem a tarefa espírita de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. 3 reuniões públicas de psicografia, segunda, sexta e sábado, no Grupo Espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Quarta-feira, a reunião mediúnica de desobsessão no Grupo Espírita Meimei. Terça-feira e quarta, também ele tinha o culto do Evangelho no Lar da Fazenda Modelo, da família Joviano. Nas segundas de tarde e nos sábados de tarde, as tarefas de caridade, que ele ia no riacho da cidade procurar os casebres, fora o povo que o buscava, né? Lá em Pedro Leopoldo já era uma romaria de gente do Brasil inteiro atrás dele. Mas olha o que ele vai contar aqui. Em Pedro Leopoldo, de 28 a 31, quer dizer, no início da tarefa, né? Em 1928 ele tinha 18 anos de idade. Em 1931 ele tinha 21. Todos os dias, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, tinha eu um horário de 2 a 3 horas diárias para lavar as feridas de mendigos abandonados. Será que eu teria esquecido esse dever que sempre me serviu de reconforto? E ele ainda se cobrava lá em Uberaba que ele não fazia isso, olha só. Na condição de médium psicógrafo, sentiria eu qualquer... para retornar de público, ele sentiu falta do contato, do toque com os protetores. Lá em Uberaba não tinha, que era impossível. Porque realmente você está aí na rua conjuntado, né? Não tinha isso. Sinceramente, os alvitres de amigos, querendo paralisar-me, me chocaram profundamente. Veja que ele está revoltado. Ele ficou ofendido. Deus nos recompense pelo estímulo, se dirigindo ao papai, né? Os recompense pelo estímulo com que me fazem pensar no trabalho multiplicar de nova doutrina. Olha, multiplicar de nova doutrina. Tem muita gente na doutrina, com todo respeito, eu vou dizer, viu? Pode ser para a cabeça. É a pessoa que só vai ouvir a cabeça. Multifácil da doutrina. E tem, na Igreja Católica, o Papa Austin, no Espírito, e é o Papa Tassi. Aí o centro só na Tassi. Ainda tem o desplante de sair quando fala de Santa Cruz.
já tomou o passo, é forte. Funciona isso? Nós somos espíritos imortais, como diz o Ney Lúcio, e vamos transpor os umbrais da morte, vencer os séculos e nos deparar conosco mesmos. Isso não vai funcionar. Nós temos que ter trabalho multifácil da doutrina e não do Cristo. Agora vem os livros que o Bacelli fez, que a gente pode dizer que são a maior coleção de livros biográficos de Chico Xavier. Todos esses livros nasceram dessa união particular do casal Bacelli, Carlos e Márcia, com o Chico Xavier, quartas-feiras, na casa do Chico Xavier, em Uberaba. O primeiro deles foi esse, em capa dura, os 5 primeiros, primeiro capa dura, Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Tem casos extraordinários. Esses 5 primeiros todos foram publicados pelo Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, de São Paulo. O segundo, Chico Xavier, Mediunidade e Vida. Veja só que o tema é o quê? Mediunidade. O primeiro, Mediunidade e Coração. O segundo, Mediunidade e Vida. O terceiro, Mediunidade e Ação. Chico Xavier, Mediunidade e Ação. O quarto, Chico Xavier, Mediunidade e Luz. E o quinto, Chico Xavier, Mediunidade e Paz. Então, é amor. Qual que é o segundo? Coração. Coração. Vamos voltar. Isso aqui não é um roteiro para nós? Para lidar com a mediunidade? Então, primeira coisa, coração. Tem coração. Olha o Chico no meio desse coração. A gente tem que ter esse sentimento para lidar com ele. Depois, segundo recado, vida, alegria de viver, dar graças todos os dias. Graças a Deus, estou vivo, estou na terra, estou aprendendo, estou vivendo essa chance única de aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Então, vida, mediunidade é vida. Mesmo porque ela prova a existência do Espírito após a morte. A vida além. Né? Mediunidade é ação. Não é o médium no centro ficar isolado num quartinho recebendo Espírito, não. É ação no bem. O Chico, nesses 75 anos de mediunidade dele, nunca ficou parado dentro do centro espírita. Ele sempre teve uma atividade externa, junto do povo. Geralmente o povo mais sofredor. O povo que não tem nada, né? Aos olhos do mundo. Né? Outra coisa, a mediunidade é luz também. É a luz que se derrama de Jesus para todos os seus filhos, que somos nós. E, por fim, mediunidade é paz de espírito. Não está dando? Não está, eu pus o som aqui na câmera agora. O microfone deu algum problema. Mas dá para pegar minha voz aí? Está pegando, mas deve estar mais distante. Tá. Eu vou ficar mais perto. Então, por fim, mediunidade e paz. Porque, de fato, nós precisamos entender que a paz que nós buscamos, como Chico Xavier dizia, é a paz que nós damos aos outros. E é essa que nós vamos ter para nós. Se nós dermos paz aos outros, nós teremos paz de retorno. Né? Agora, esse livro extraordinário, Bacelli fez, Chico e Emmanuel, mostrando essa parceria mediúnica extraordinária. Chico na Terra, Emmanuel no mundo espiritual, e os ensinamentos que o Chico trazia pelo Espírito de Emmanuel para nós. Depois, quando o Chico completou 70 anos de mediunidade, como você sabe, ele começou na mediunidade dia 8 de julho de 1927, esse livro foi lançado dia 8 de julho de 1997.
Então, Chico Xavier, 70 anos de mediunidade. Ele começou na mediunidade com quantos anos? 17. 17 anos. Seu irmão apareceu e... Não, meu irmão apareceu 5 anos depois, 1931. 4 anos depois. Né? Primeiro, ele com os poetas, com, naturalmente, a mãe dele. Mas a mediunidade desde criança. Agora, mediunidade mesmo, desde 4, 5 anos de idade, né? Só que ele foi católico até aos 17 anos de idade. Não, ele que fundou. Luiz Gonzaga foi fundado em 21 de junho de 1927. A primeira... Não. Nós temos a notícia que houve um centro espírita em Pedro Leopoldo antes do Chico fundar o Luiz Gonzaga, porém já estava fechado quando ele se dedicou à doutrina, com os 17 anos, que foi um centro espírita. Até o John Harley tentou encontrar onde que era, mas não conseguiu nos anais da cidade. Mas a gente tem a informação por um jornal do Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira, que no início do século XX existia um centro espírita na cidade de Pedro Leopoldo. Se não me engano, foi fundado por um médico, que depois veio a se manifestar pela mediunidade do Chico Xavier. Então, ele funda, junto com 8 amigos, ele, o irmão e mais 7 amigos, no dia 21 de junho de 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Mas, olha o teste de fé. Dos 9, um era irmão dele. Dos 9, 6 desencarnaram no espaço de 6 meses. Qualquer um de nós estava no pé. O negócio é complicado. Não é? Aí sobrou o Chico, o irmão dele, José Xavier, e um senhor que abandonou a tarefa, porque a esposa era muito radical dentro da fé dela e não queria que o marido se tornasse espírita, tirou o marido do centro. Aí ficou o Chico e o irmão dele, José Xavier. O irmão dele, nessa altura, ele era casado com uma senhora que tinha perturbações mentais. Ele tinha um filho que era totalmente tetraplégico, não tinha os braços e não tinha as pernas, não falava e não ouvia, que é o que chamava-se Luiz Emanuel, e outra filha. E ele precisava de um emprego, ele estava desempregado. Só que o emprego que o José Xavier conseguiu foi no turno da noite. Aí abandonou o Chico. O Chico ficou sozinho, anos, algum tempo, fazendo reunião sozinho lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Olha a persistência, né? E aqui vem o Evangelho. Essa é a capa do Evangelho de Chico Xavier, que são as anotações do Carlos Bacelli, ouvindo as frases. Esse aí é só de frases que o Chico falava ali depois que a reunião acabava. Essa era o melhor, viu, gente? Porque enquanto ele abraçava uma pessoa ou outra, ele virava para a gente, contava os casos, ria, né? E dentro desse bom humor evangélico que ele tinha, ele soltava essas frases que o Bacelli registrou nesse livro. É um dos livros mais lindos, realmente, do Bacelli e Chico, né? Porque são frases que o Chico dizia depois das reuniões. Ele é publicado pela editora Didier, lá de Votuporanga, que é a editora que sustém o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Aqui nós temos o seguinte, que é Chico Xavier, o apóstolo da fé. O Bacelli vai analisar exatamente a condição do Chico Xavier como um apóstolo que veio de Jesus, que veio nos reforçar a fé. Não é? Muito lindo esse livro. Ele foi publicado com 75 anos de mediunidade do Chico. Não é? 75 é 27 em 2002. Né? 2002. O Chico ainda estava conosco.
Por último, ele publicou orações de Chico Xavier, que ele anotava quando Chico orava, anotou algumas dessas orações e reuniu num livro, né? E esse aqui é muito especial, nós até colaboramos nesse livro, são os casos do Chico Xavier com os animais. Chama-se Chico Xavier, o amigo dos animais. E você lendo esse livro, você vai ver toda a ligação dele com João Evangelista e com São Francisco de Assis. Né? Porque o Chico conversava com os animais, eu sou testemunha disso. E era ouvido por eles, tá? O mais incrível que isso possa parecer, tem vários casos, aí o Bacete coloca nesse livro. Chico Xavier era o amigo dos animais, tem fotos. Também o Bacete conseguiu reunir fotos do Chico com gatos, cachorros e tudo. Né? Muito legal. Vamos ver se ainda tem mais. Tem. Assim, a última vez, a bênção de Chico Xavier. Quando ele abençoava as pessoas, né, que estavam passando por provações muito difíceis, muito terríveis. Então, a gente trouxe até aí. Aqui, então, ele veio a Petrópolis e a Belo Horizonte lançar o livro que nós lançamos, o último livro que nós lançamos dele, que é Chico Xavier com Você. Que é este aqui. Chico Xavier com Você é a sequência do livro O Evangelho de Chico Xavier. Esse nós temos aí, que também é proveniente dessas reuniões do Grupo Espírita da Prece, não é? No final das reuniões, quando o Chico conversava conosco e Bacete anotava tudo. A gente tem que agradecer muito ao Bacete, gente. Porque a maioria de nós nem se preocupa em anotar, em gravar nada. Né? E ele documentou isso. Se não fosse essa iniciativa dele e da Márcia de documentar esses momentos gloriosos de Uberaba, a gente não teria muitas informações sobre o real pensamento de Chico Xavier. Então, isso é, de fato, uma questão muito importante. A gente vai parar por aqui, não deu para fazer tudo. Semana que vem a gente faz o término dessa ligação, né? Dos casos. Tem alguns casos bastante interessantes, mas o horário já avançou e eu vou deixar para a semana que vem. Casos até hilários, né? Do Chico Xavier, com Bacete e Márcia. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? O Chico, quando desencarnou, foi recebido pessoalmente por Jesus. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque, 15 dias antes, isso eu ouvi do próprio Eurípides, 15 dias antes, por 2 vezes, nesse dia, aliás, acho que foram dias distintos, né? Por 2 vezes, num dia e no dia seguinte, o Eurípides encontrou o Chico no chão de joelhos, no centro do quarto onde ele dormia. E conversando, mas com muita emoção, em lágrimas, e o Eurípides entrou no quarto. E quando o Eurípides achou que ele tivesse caído, né, tentou levantá-lo, ele repreendeu o Eurípides nos contou: Eurípides, fica quieto, senta ali na cadeira e fique quieto, porque eu estou conversando com nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Santíssima agora. Isso ocorreu 15 dias antes do desencarne dele, num dia e no outro. Então, desencarnou em casa. Como você sabe, no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo contra a Alemanha, né? E ele, certa vez, me falou, ele estava muito doente, a gente foi operado. Ele estava de cama nesse dia, de fato. E ele nos fala que ele acordar, já era para ele ter partido desde 1997. Olha só. E nós já estávamos lá, tinha passado muito essa data. E aí ele falou o seguinte, que
ele acordava de manhã e via uma rede de prece segurando ele. Uma rede. E que aí ele não conseguia desencarnar. Porque as pessoas oravam para que ele ficasse na carne. E ele falava, essas pessoas têm muito boa vontade, têm muito carinho comigo, né? E elas pedem que eu fique. Aí eu acordo de manhã, eu enxergo essa rede me segurando. Né? Eu me lembro que eu ainda falei com ele, se depender de mim, eu continuo mesmo. A gente não quer que você vá. Aí ele falou assim, mas aí eu hei de desencarnar num dia que ninguém vai se lembrar de mim. E esse dia vai ser um dia que o Brasil vai ficar muito feliz. E o povo vai esquecer de orar por mim. E eu vou estar no pé. Aproveitou a situação. E aproveitou, eu mesmo também, lá no alto, na minha cabeça. E a gente ia levar, tinha a coisa boa. Né? Então, desculpa, gente. Claro que a gente ia Mas era o que ele pediu. Disse-me o Eurípides que nesse dia ele pediu café com leite e pão com manteiga. Era aproximadamente 7 horas da noite. E só virou para o Eurípides, que ele viu os foguetes, né? O Brasil venceu. O Eurípides falou que ele venceu. O Brasil venceu, nós somos campeões. Ah, que bom. Ele comeu pão com manteiga, tomou café com leite. E às 7h15 foi embora. Tirou a rede. Então é isso, gente. Semana que vem tem mais. Agradeço a presença e o carinho de todos. Então nós vamos pedir a Maria Cecília para fazer a prece hoje, tá bom? Eu acho que seria bom. O pessoal te ouvindo. Senhor Deus, nós vos agradecemos, ó Pai, por essa noite. Nós vos agradecemos pela palestra. Nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos todos juntos novamente aqui, reunidos, em vosso santo nome, Senhor Deus. Pedimos a proteção de Maria Santíssima, que é uma das mentoras dessa casa, que é a nossa guia, que é a nossa mãezinha, que é a nossa mãe maior, que sempre cubra com seu manto protetor as nossas vidas, que guie os nossos caminhos, que nos leve para casa em segurança, que possa abençoar a nossa vida, que possa nos proteger, livrar-nos de tudo que é de mal nesse mundo fora dele. Pedimos a Jesus Cristo que, sob o seu manto protetor, continue conduzindo nossos atos, gestos, palavras, pensamentos e atitudes. Agradecemos e louvamos a Ti, ó Pai maior. Agradecemos a todos os mentores e guias espirituais dessa casa. Só existe um Deus, Ele é nosso Pai, com seu Filho Jesus Cristo, Espírito de amor. Tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado. E possamos ter a oportunidade de estarmos reunidos novamente e aqui estivemos em nome de Deus Pai, para a honra e glória de Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja.